Gostaria de falar hoje um pouquinho sobre a comunhão. Então, a primeira sexta-feira do mês é o dia de reparação, comunhão reparadora ao Sagrado Coração de Jesus, de modo especial nas profanações do Santíssimo Sacramento. E nessas revelações do Sagrado Coração, é costume Nosso Senhor dizer que os pecados que mais o ofendem são os dos sacerdotes, dos religiosos e das religiosas, mais do que dos grandes pecadores. E por que Nosso Senhor diz isso? Porque os sacerdotes, religiosos e religiosas recebem mais graças do que os outros. Deveriam corresponder melhor. Mas podemos aplicar também isso aos leigos, que foram alvo do amor especial de Deus, como, por exemplo, entender a crise pela qual passa a Igreja, por exemplo, entender que a missa nova é má, por exemplo, ter a graça de viver perto de um lugar onde se reza a missa tradicional, onde se tem a doutrina tradicional. E essas pessoas, por que causam tanta tristeza ao Nosso Senhor? Talvez, quem sabe, por não receberem a comunhão com a devida preparação, com a devida ação de graças. Ouçamos o que o Catecismo de São Pio X diz, no seu número 636. A preparação antes da comunhão consiste em nos entretermos algum tempo ao considerar quem é aquele que vamos receber e quem somos nós, e em fazer atos de fé, de esperança, de caridade, de contrição, de adoração, de humildade e de desejo de receber a Jesus Cristo. E a ação de graças, depois da comunhão, consiste em nos conservarmos recolhidos a honrar a presença do Senhor dentro de nós, renovando os atos de fé, de esperança, de caridade, de adoração, de agradecimento, de oferecimento, de súplica, pedindo, sobretudo, aquelas graças que são mais necessárias para nós e para aqueles por quem somos obrigados a orar. E há santos que dizem que 1 hora, ao menos, deve ser o tempo da ação de graça, da comunhão. Outros, menos, 15 minutos. E realmente deve ser o mínimo, porque, segundo os estudiosos, não se tem certeza, mas aproximadamente fica uns 15 minutos Nosso Senhor com a sua presença real naquele que comungou. Então, ao menos 15 minutos deve ser a maneira de nós não ofendermos ao Sagrado Coração de Jesus pelas ofensas que ele recebe no Santíssimo Sacramento. Então, ao menos 15 minutos de ação de graças pela comunhão recebida. E um exemplo que eu achei interessante de um rapaz que atualmente deve ter uns 60 anos, não mais um rapaz, da Diocese de Campos, nos bons tempos da Diocese de Campos, nos bons tempos da Fraternidade. Ele viajou para os Estados Unidos, foi assistir uma missa da Fraternidade nos Estados Unidos e, como um bom brasileiro de mau costumes, por assim dizer, acabou a missa e se levantou para sair e viu que ninguém se levantou. Então ele ficou envergonhado. Então viu como as pessoas bem informadas ficam depois da missa, continuam fazendo ação de graças. Então, se o brasileiro é um pouco descuidado nesse ponto, não sejamos nós que façamos isso. Continuando agora e acabando, se Deus quiser, o sermão de Dom Lefebvre, no dia 8 de dezembro de 1977. E sob que forma a serpente conduz os homens da Igreja
para o mal. Meus caríssimos amigos, eu creio que se pode resumir tudo em uma só palavra: o fruto que é apresentado hoje às inteligências e às almas pelo demônio, esse fruto do qual Eva dizia: ele me pareceu deleitável, ele me pareceu belo, ele me pareceu bom. Pois bem, esse fruto é a liberdade. Satanás, há 2 séculos, engana a humanidade através desse fruto da liberdade. E quantos católicos, quantos sacerdotes, quantos bispos hoje se deixam seduzir por essa palavra liberdade? Deixam-se seduzir por Satanás. Que se trate da liberdade religiosa, que se trate da liberdade de consciência, que se trate da liberdade de pensamento, da liberdade de imprensa. Quem há que recusa esses frutos envenenados? Quais são aqueles que permanecem no caminho da obediência à verdade? Porque o caminho da verdade é o caminho da obediência a Deus. A verdade nos ensina de servir-nos de nossa liberdade. A verdade põe limites à nossa liberdade. A liberdade não é um absoluto. Então nós escolhemos guardar a verdade e nos servirmos de nossa liberdade para servir a verdade, para servir o bem. E não estarmos ao serviço de uma liberdade que não tem mais limites. Uma liberdade que não é nem mais nem menos uma licenciosidade, uma liberdade de pecar, a liberdade de fazer tudo o que se quer, a liberdade de insultar a Deus, de desprezar a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é que é essa liberdade de hoje em dia. E eles queriam, por obediência, nos fazer comer desse fruto, porque vós não quereis comer desse fruto, diziam eles, que nós vos propomos, vós sereis perseguido, vós sereis considerado como infiel à Igreja, infiel à Virgem Maria, infiel a nosso Senhor Jesus Cristo. E, no entanto, nós estamos persuadidos do contrário. Nós somos fiéis a Jesus Cristo, fiéis a Maria, fiéis à Igreja, fiéis a toda o papado, fiéis à verdade que nos foi ensinada, recusando essa liberdade enganosa, essa liberdade mentirosa que está para fazer perecer o mundo. Não somente fazer perecer as almas, mas fazer perecer os corpos através de todas essas guerras, todas essas atrocidades que nós vivemos todos os dias, que são os frutos dessa liberdade envenenada. Então, fazendo nossas promessas daqui a alguns instantes, nós tomaremos com essa consciência de que nós queremos servir, de que nós queremos ser obedientes a Jesus, obedientes a Maria, obedientes à sua lei, obedientes à Igreja, obedientes à Santa Igreja. Nós queremos sê-lo e nós queremos continuar essa obediência e queremos manifestá-la ao mundo. E nós não temos medo, porque nós seguimos todos aqueles que nos precederam nessa linha. O que nós pedimos para a fraternidade, o que nós pedimos pelos nossos engajamentos, nossas promessas, ou pelos votos dos irmãos e das religiosas, o que nós pedimos é que sempre foi pedido pela Igreja, ou seja, praticar as virtudes de pobreza, de castidade, de obediência, da verdadeira obediência. Essas virtudes que são desprezadas hoje em dia, sobre as quais não se quer mais ouvir falar. Então, vós lhes manifestareis, vós tomareis a resolução de serem pobres, de terem o espírito de pobreza, de viverem pobremente,
de vos desapegarem dos bens desse mundo, de vos desapegarem do dinheiro e de tudo o que o dinheiro pode trazer. Vós tomareis a resolução de serem castos, de serem puros como a Virgem Maria, a fim de que todos aqueles que virem vós viver tenham o desejo de viverem na pureza, na castidade, na entrega a Deus, na fidelidade aos mandamentos de Deus. E na obediência, vós tomareis a resolução também de viverem na obediência e de serem fiéis a Jesus Cristo, à Santíssima Virgem Maria e à Santa Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.